Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já! Das tecnologias digitais, entender as ferramentas de comunicação disponibilizadas graças aos recursos tecnológicos faz parte do mundo atual. Quem não se comunica ou se adapta, ou mesmo quem se recusa a aceitar essa revolução digital, pode ser considerado hoje um analfabeto digital. No contexto do mundo globalizado, onde desponta a comunicação em rede, a leitura e a escrita ganharam a dimensão virtual. E elas saltam do papel, né, para as telas dos dispositivos midiáticos, como celulares, smartphone, tablets e computadores, exigindo dos usuários novas habilidades para ler e escrever nesses meios. Para falar sobre letramento digital, vamos conversar com Lígia Mena, que é coordenadora auxiliar do curso de letras da Unip. Obrigada pela sua presença aqui, Lígia, no nosso Obrigada programa. pelo convite. Vamos começar pelo começo mesmo? Pelo dizendo assim, começo. o que é ser um letrado digital? Bem, um letrado digital, primeiramente, ele precisa ser um letrado, né? A gente tem que pensar que letramento é um termo bastante antigo, né? Essas práticas de leitura e escrita, desde que nós nascemos, né? Desde a infância nós trabalhamos com isso. Então, você precisa ser um letrado normal, digamos, para poder assumir esse letramento digital. Letrado, saber ler e escrever. Não somente, é saber avaliar criticamente, né? Hoje a gente trabalha com o termo letramento crítico, né? Então, por exemplo, um letrado digital, ele saber abrir um computador, digitar, escrever, mexer no mouse? Não, ele tem outras habilidades que são adquiridas ao longo da vida, cognitivas, que ele depois vai usar nisso também, né? Então, a gente pensar que você tem uma cultura impressa, e depois você passa para uma cultura digital, habilidades que você adquiriu naquele mundo impresso, você vai passar para esse mundo digital também. E a criticidade é muito importante nesse sentido, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a cultura de massa que nós vivemos hoje, né? Vivemos uma cultura de massa bastante... Isso passa para o mundo digital de que forma? Se não há um letramento crítico, se não há uma crítica a partir do momento daquilo que você lê no impresso, você também vai ter essa crítica a partir do momento que você lê no digital, né? É bem interessante a gente pensar, né? Hoje nós estamos cercados dessa cultura digital. Vivemos, como vocês falaram. Totalmente, né? Em tudo. Totalmente. Você vai na caixa do banco, você tem que, como você falou, analfabeto. Tudo digital. Mas assim, quais são as habilidades que você precisa para trabalhar, para poder entender isso e produzir, né? Quando a gente pensa em letramento digital, vamos pensar, letramento digital. Começa da pesquisa. Eu abri ali o computador, vou pesquisar alguma coisa. Então, a navegação. Primeiro momento, a navegação. Depois da navegação, aí sim eu vou fazer a minha leitura, vou ler. Só que eu vou estar no hipertexto, né? Múltiplas linguagens. É imagem, é som, é figura, são letras, né? Então, como é que eu vou trabalhar com tudo isso? E depois da leitura, eu vou escrever também, porque eu vou fazer comentários, né? Então, a gente vai trabalhar com essa questão dos comentários também. Então, há várias habilidades. Interessante que a gente dá letras, né? Você falou, né? Letras, né? Às vezes as pessoas não sabem direito, né, o que é o curso de letras, né? Letras vai trabalhar só como sendo professor. Sim, também. Mas aquele profissional da letras vai trabalhar com a linguagem, né? Com essa linguagem escrita, com essa linguagem falada. E hoje a gente não fala nem mais em o letramento digital, ele faz parte dos multiletramentos. São vários? São vários letramentos. Você tem multiletramentos que estão desde a parte do digital, mas até no impresso. Como é que você lê uma fotografia? Como é que você lê um filme, uma música, né? Isso pode Tudo tem uma mensagem, né? Tudo tem uma mensagem. Então, o importante é você capacitar os alunos a isso, né? Só que a gente tem um grande problema, né? Nós aqui que estamos aqui, todos nós somos estrangeiros digitais. Como assim? Como assim? Nós vamos ter os nativos digitais. Que essa geração é... Essa molecada que tá você pega a criancinha, né? São digitais, a gente ainda é analógica. Você é analógica ainda? Não, claro que não. Eu também não, mas eu tô encaminhando no digital. Mas você sabe que outro dia eu fiquei com saudade de escrever? Me deu uma vontade de, assim, escrever num caderno. Escrever, gostoso, né? Sabe, eu tinha que deixar um bilhete para alguém e achei bacana escrever. Sabe, eu tava com saudade de escrever. A minha letra tá ficando até ruim, porque faz tempo que eu não escrevo. Não, e ter assim, abrir um livrinho, cheirar um cheirinho de livrinho novo, né? Também é gostoso, né? Essas coisas. O impresso não morre, o impresso tá ali, né? Mas essa é a importância da gente pensar. Você tem lá o nativo digital.
tá bom? Então, as crianças pequenininhas hoje, 2 anos, já tem o tablet, o celular, né? Vão clicando. Até um primo meu falou assim, a filha dele chamou Uber. Mexa 2 aninhos. Acabaram cancelando o Uber. 2 aninhos chamou Uber. Chamou Uber ali, né? Mas sem querer, brincando. Então, eles já têm essa habilidade de trabalhar, mexer na tela do computador. E nós, hoje, o professor, tanto da universidade como do colégio, né, no fundamental e no médio, vai chegar um aluno para ele que é o nativo digital, que já está nesse mundo. E o professor precisa se habituar a isso, né? Na verdade, trabalhar com as tecnologias, isso é uma coisa muito antiga. Né? Desde 2000, 1990 e pouco, a gente sempre trabalhando com essa questão da tecnologia. Sim. O professor, para que você vai trabalhar com a tecnologia? Vamos pensar nesse letramento digital, nesse mundo digital na sala de aula, né? Na questão da educação. Você vai preparar suas aulas com essas novas tecnologias, né? Como uma ferramenta para que a aula haja uma apreensão melhor do conteúdo, né? Na questão do ensino-aprendizagem. Então, você vai trabalhar com essas ferramentas digitais. Mas você também vai fazer, o aluno também vai produzir. Então, a tecnologia como espaço de produção. Né? Então, ele vai escrever, ele vai fazer um blog, ele vai fazer um filme, ele vai fazer alguma coisa digital. Então, tem esse espaço. E também tem um outro, que é o da reflexão. Né? Essa tecnologia, a gente pensar eticamente nessa tecnologia. Acho que isso é uma questão importantíssima. Né? E pensar que a gente tem uma cidadania digital por aí. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Né? Você falou de analfabetismo digital. Tem as pessoas letradas digitalmente, mas que não têm a criticidade. Por exemplo, um jovem chega ali, um menino 14, 15, 16, 18 anos, sabe mexer em tudo, né? No computador e tudo. Mas como é que ele faz isso? Ele analisa isso criticamente, eticamente? Eu vou fazer um canal no YouTube, eu faço um vídeo, como é que eu produzo isso? Né? Como é que eu vou trabalhar com isso eticamente? Então, passa pelo professor. O professor vai trabalhar com essa questão dos multiletramentos, porque tudo ao mesmo tempo, é imagem, é som. Tem uma responsabilidade muito grande aí, de né? trabalhar esse conteúdo. Então você vai produzir. E assim, produzir, você vai ler. Então, por exemplo, fala das fake news, ou você vai ver um vídeo editado. Né? Trabalhar com isso. Olha, você percebeu que esse vídeo está editado? Você percebeu que essa imagem está montada? Né? Então, você ter essa percepção, né? Não produzir isso e também olhar e poder, né? Criticar e analisar. Isso é o que você chama de letramento crítico? É o letramento crítico. O letramento crítico é só do impresso, depois a gente chama de letramento digital. E o letramento digital está dentro de um maior. A professora Roxane Rojo, da Unicamp, na parte da linguística aplicada, ela fala dos multiletramentos. Então, é um termo que nós temos utilizado muito hoje. O que são esses multiletramentos? Multiletramentos. Então, você aí entra o digital também, ele faz parte, né, disso. Sim. Então, assim, vamos dizer, o curso de letras. Letras, a gente trabalha com a linguagem escrita, falada, mas você tem que pensar nisso, na imagem, na fotografia, no gráfico, no infográfico. Para ver uma fotografia também tem letramento? Tem letramento, você vai ver uma fotografia, você vai ver, por exemplo, uma fotografia. Por que essa imagem está na frente e a outra está no fundo? Por que aquilo está mais acima ou mais abaixo? Um filme, um videoclipe, um game, né? Hoje tem muita questão da gamificação, os jogos. Todo esse universo, ele precisa ser analisado e visto. Né? Então, você é cercado por diferentes linguagens o tempo todo. Como é que você lê isso? Nós não lemos só a palavra escrita. E, às vezes, a palavra escrita parece que ela não está lá, mas ela está. Eu estou falando com vocês aqui, né? Mas eu li, eu pesquisei, vocês também. A gente tem a escrita por trás disso, Sempre, né? Sempre. Então, essa é a importância do profissional que trabalha com a linguagem, né? O professor que vai trabalhar com essa questão da linguagem e pensar nisso. Por meio da linguagem se manipula, né? A palavra, ela salva e, ao mesmo tempo, ela condena. Então, a gente tem que estar sempre prestando muita atenção nisso, né? A questão, tem uma disciplina que chama análise do discurso. Então, você vai, todo dia eu estava brincando, eu falei assim, eu comprei um carro seminovo. Nossa, que legal, né? Mas o carro seminovo é um carro semivelho. Só que você não fala semivelho. Você fala seminovo. Seminovo. É o mesmo carro. Do contexto. Se ele é seminovo, se ele é semivelho. Mas seminovo é mais bonito, né? Assim, você pensar seminovo, você consegue vender o seu carro. Então, a questão da palavra é extremamente importante. Então, a gente pensar nos multiletramentos e pensar nessa cidadania digital. Hoje em dia existe a questão da segurança até, né? A segurança digital, você pensar na questão dos crimes digitais, tem muita coisa acontecendo. E eu fico, assim, realmente encantada, né? De pensar que você tem alguém da área da computação que faz aquela
aquela linguagem, né, no computador, binária, né, com os bits, né, 10, 10, e transforma aquilo. Por exemplo, nós estamos transmitindo agora ao vivo, você imagina que isso foi feito através de uma programação, né, digital, que transforma essa nossa imagem e leva para outros lugares, né? verdade. E esse Isso é um movimento, a letramento. nossa voz, Letramento né? de comunicação. De né? comunicação e tudo. Então, a gente tem que pensar como isso é transmitido, como isso é comunicado, mas também a gente tem que pensar eticamente, politicamente, esteticamente, né? Como isso tudo é trabalhado. Então, é algo que é realmente um desafio para os professores, né? Quando a gente vai trabalhar com isso com os professores. Quando a gente fala aqui, né, você falou assim, que essa juventude, essa geração aí já, que já vem meio digital, sempre será importante aprender o primeiro letramento tradicional. Uhum. É isso. Isso é Porque, importante. por exemplo, assim, vou te dar um exemplo simples. Hoje em dia, a gente já aprende a dirigir num carro mecânico, num carro automático. Uhum, Eu não preciso ir lá para o mecânico para aprender, eu já posso ir para o automático e pronto. uhum. Agora, o letramento sempre vai começar desde lá do começo, dos primeiros anos iniciais, tudo. Não vai ter nenhuma modificação sendo todo esse universo digital. Vamos prever, né? Nós estávamos falando aqui no outro bloco, né, sobre questões futurísticas. Não, mas acredito que possa ser um letramento diretamente digital, digamos. As crianças não tenham mais contato nenhum com o impresso. Pode até acontecer isso, mas as habilidades que são exigidas de concentração, de decodificação, quando você lê, há vários processos que são ativados na sua mente. Tem uma questão neurológica, né? Mas tem uma questão cognitiva, que você tem que transformar aquelas coisas dispersas, aqueles signos, aquelas coisas soltas em algo que tenha significado. Tem a questão de conhecimento. Também tem uma questão afetiva, porque quando a gente lê, a gente tem uma relação com aquilo, né? Na literatura isso acaba ficando muito forte. E tem uma questão simbólica cultural, né? Que também é importante para você entender. Às vezes só entende aquela mensagem se você tiver uma base inicial cultural, se você leu aquilo, se você viu aquilo, senão você não Tem entende que ter um entendimento. nem se né? tem humor, nem se tem graça, você não entende. Então, essas habilidades de leitura que passam por esse mundo escrito, né, essa cultura escrita que nós temos, ela vai passar para o digital também. Então, lógico, pode ser só o digital, mas essas habilidades anteriores Tem né, que ser colocadas tem para que as ser crianças colocadas, sempre. sim, tem que ser Tem que colocada. aprender a escrever, ter letra bonita. Vai precisar? Você só vai digitar. Provavelmente não vai precisar mais disso, mas quando você escreve, você tem que fazer o outro entender o que... Assim, mesmo que você for digitar, você precisa ter ali uma oração com começo, meio e fim, você precisa ter um significado, precisa ter um sentido, precisa entender que você falar semi-velho ou semi-novo é quase a mesma coisa, mas dentro de um discurso tem um sentido completamente diferente. Não A é? palavra não é vã, né? A palavra não é vã, a palavra ela é rica em significados, né? Então, isso, em qualquer esfera, é extremamente importante. Então, levar essa reflexão, esse pensamento. Por exemplo, hoje você tem na cybercultura, você tem a cyberpoesia, cyberliteratura, né? E o que é você passar isso do mundo escrito para o digital? É só você pegar um texto e colocar ele ali na tela. Você vai pegar um e-book, vai abrir e ver aquilo. Não, você vai ter os links. Você pode linkar e passar para um filme, para uma imagem e volta, né? Então há e também outras coisas. Se você pega só um texto digitado e coloca na tela, isso é muito simples. Ele vai ter outras, né? O hipertexto. Mas se você pensa nessa questão do hipertexto, não sei se vocês já viram aqueles livros, tem uns livros que falam, volte aqui, vá para lá, clica Isso. aqui, vai para cá. Então esse hipertexto, esse ir e vir que a gente tem... Hipertexto que a gente fala é quando tem links Sim, quando tem links. no meio. É esse você está navegando dentro, mas não sei se já tiveram essa experiência de navegar, às vezes num texto parado, num livro. Num livro. Linka Não, aqui. Linka e aí ele remete a outro, você tem que ler outro texto para poder continuar Isso, aquela pega um leitura. dicionário, só que agora é É. mais fácil. Você clica no link, vai lá o mapa. O mapa de Portugal. Tá ali o mapa Tá. de Portugal. Mas você pode, sei lá, cidade de Leiria. Onde é que fica? Você vai, pega Sim. lá o guia e olha, né? Por exemplo, É. né, se for no impresso. Mas agora não, você clica e vai lá. É. Né? Onde fica a gleria? Isso, onde fica Leiria. legal. O que significa a palavra não sei o quê? Você vai lá no dicionário. Então, esse trabalho de você navegar, você já fazia isso mais ou
menos no impresso. É que agora é tudo mais Agora fácil. é mais fácil, só dá um clique. E você acha que acha não, né? Quer dizer, a questão é o letramento nessa questão, nesse novo comportamento da gente, é isso? Sim, você vive numa cultura digital, nós estamos cercados pela tecnologia, né? Então é preciso haver essa preocupação dos professores em trabalhar com esse letramento, mesmo para aquele nativo digital. Porque ele pode ser letrado digitalmente, mas ele está fazendo isso de maneira crítica. Uma experiência, vai. Os alunos, você recebe os alunos na universidade, a gente aprende muito com eles trazem coisas maravilhosas para a gente. Só que assim, eles sabem fazer para a vida dele, para o dia a dia dele. Né? Agora vamos fazer um blog pensando, como é que eu vou ensinar a literatura por meio das novas tecnologias? Eu posso usar as redes sociais, eu posso usar o Instagram, o Facebook, vou usar memes, como é que eu faço isso? Então, dá uma utilidade àquilo. As pessoas sabem usar o WhatsApp, sabem fazer aquilo, mas como é que você faz isso a mais, né? Trabalhando de uma forma crítica e produzindo algo, não só para o seu entretenimento. As tecnologias digitais, né, da informação e comunicação, que eles chamam de TDIC, tecnologias digitais, da informação e da comunicação, elas estão extremamente avançadas. A internet das coisas, né? Você chega e fala assim, quero fazer um bolo. Você fala ou já começa a funcionar lá a sua máquina de fazer um bolo, Sim. fazer o pão. Acende a luz. Como é que tira a mancha da blusa? Esquenta o chão. Já você chega em casa, o chão já tá quente. Eu fui num apartamento outro dia que já tava quentinho o chão. Opa! Então você tem essa internet das coisas, mas como é que a gente leva isso para a educação? Mas assim, acho que o mais assim da gente poder refletir é a desigualdade que a gente vive, né? Você tem escolas hoje que usam já tablet, né? Os alunos têm cada um o seu tablet. Tem escolas que o aluno não escreve mais, é tudo assim, a aula cada um com o seu tablet, o professor vai passando os conteúdos no telão e eles vão fazendo. Isso Já vão digitando, não vão vão escrevendo. digitando, já é uma realidade em várias escolas. E você tem outras, principalmente da rede pública, que não tem computador, não tem internet. Aí fala assim, o professor tem que trabalhar com as novas tecnologias, mas ele não tem infraestrutura para isso. Não tem infraestrutura, né? E é complicado isso. Então você vai criando um fosso cada vez maior, né? Cada pessoa. Agora, é um mundo que está se descortinando aí, né? Completamente diferente do que a gente tinha aí 20 anos atrás, né? Sim, cada vez. É que assim, era aos pouquinhos, né? A coisa começou aos pouquinhos. Então, por exemplo, você vai num caixa eletrônico, você vai, né? As coisas foram mudando aos poucos. Depois foi realmente, hoje, nossa, essa tecnologia digital, porque tecnologia é uma coisa antiga, né? Você pega um giz, escreve na lousa, isso já é o uso do técnico, né? A gente fala tecnologia digital. Por exemplo, os parâmetros curriculares que ali prevêem, né, como o professor vai trabalhar nas suas aulas, já falava, temos que trabalhar com a tecnologia. Então, vamos fazer blogs, vamos usar isso, vamos usar aquilo. Eu lembro muito tempo, nos anos 2000, já trabalhava com isso com os alunos. Vamos fazer uma página na internet. Aí ia todo mundo no laboratório de informática para aprender como é que fazia uma página na internet, né? Então, hoje tem muita coisa. Tem a parte da robótica, tem os games, né? A questão dos algoritmos, essa linguagem. Então, realmente está bem contaminado, digamos assim. Nós vivemos nesse mundo, que é meio Black Mirror, né? Conhece a série, né? Black Mirror, né? É tudo digitalizado, tudo, né, essas novas tecnologias, mas tem esse fosso muito grande. Porque eu fico imaginando assim, era, por exemplo, antes, né, o curso de letras, o que era? Ensinava a ler os clássicos, aquela coisa toda, né, muito mais simples. Hoje continua. O curso de letra... Mas o letramento também, se não houver letramento, só o livro não sustenta, né? Não. Então, no curso de letras, o que nós temos feito, né? Tem várias disciplinas, inclusive tem uma que chama Relações, Ciências e Tecnologia, porque no curso de letras, é importante que vocês saibam, meninas, a gente trabalha com... o professor, é a formação do professor, mas é o profissional que vai trabalhar com a língua, né? A língua portuguesa com a língua inglesa. Então, ele pode ser um editor, um tradutor, um revisor, um pesquisador, né? Até pensando, quando eu estou falando aqui de letramento digital, multiletramentos, quem está estudando essas coisas? Profissionais das letras, pessoal da linguística, né? Eles têm estudado isso. Então, não é só ser um professor. Quem faz letras pode seguir qualquer outra profissão
trabalhando com essa linguagem, essas práticas de linguagem escrita, né? Escrita e falada, e esses multiletramentos e o mundo digital. É um Quer universo, dizer que é uma profissão é uma profissão que do dá, futuro, que não vai acabar. que não vai acabar. Ela tem muitas coisas. Essa questão da revisão, trabalhando com essa questão da linguagem. Hoje existe a linguística computacional, né? Existe Muitas áreas, né? muitas áreas a serem seguidas. Então, nós temos algumas disciplinas, né? Relações, ciências e tecnologia. Então, esse professor, esse profissional, não adianta ele vai, lógico, trabalhar com a língua portuguesa, com a língua inglesa, com as literaturas, com toda a cultura, mas nesse universo digital, nessa cultura digital, como é que isso vai funcionar? Então, como é que eu vou ensinar a partir dessas metodologias, uma metodologia que inclua essas novas tecnologias? Então, nós discutimos isso com o nosso aluno, né? Tem disciplinas como literatura comparada, que eu vou trabalhar com cyberpoesia, cybercultura, nos trabalhos de curso, nas iniciações científicas. E os alunos vêm, uma vez uma aluna veio para mim, professora, eu quero trabalhar com fanfic. Eu, fanfic? O que é fanfic, né? Fanfictions, não sei o quê. Vamos lá pesquisar. Que é um trabalho que você faz na rede, tem os sites disso. Vocês sabem o que é fanfic? Fanfiction? Você tem uma obra, digamos, Dom Casmurro do Machado de Assis, tem a Capitu. Você cria uma história que a Capitu, que é a narradora, né? Ela que vai contar a história. Você faz uma ficção dentro da história. Eu vou contar, então, é fanfic, é ficção dos fãs. Qualquer história, Harry Potter, né? Senhor dos Anéis. Você cria os seus personagens a partir de histórias que já existem e você vai criando ali, né? Isso é uma coisa até antiga, existe até antes da internet, mas hoje grandes dimensões. Ai, professor, uma pena que o nosso tempo está estourado. Já? Já. Mas você vai ter que voltar. Mas você vai voltar para a gente falar ainda muito mais sobre isso, porque agora você atiçou a nossa curiosidade. Não, mas é muito interessante. A gente trabalha essa questão assim. Então, vamos pensar. Letramento digital está dentro dos multiletramentos, né? Que o pessoal da letras entende muito bem. Vamos trabalhar com multiletramentos aí para fazer entender esse mundo novo, né? Que nós estamos vivendo, compreender, mas de uma maneira crítica. Né? Crítica, ética, acho que isso é muito importante. Tá bom, Perfeito, tá então. ótimo. Quero agradecer a Obrigada. professora Lígia Mena, que é coordenadora auxiliar do curso de letras da Unip. Volte outras vezes, professora, compromisso marcado. Então tá bom. Muito Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. O homem observa e tenta interpretar a natureza. Desde muito cedo ele encontrou rochas com impressões em forma de conchas, ossos de animais e folhas de plantas, ou seja, fósseis. Os cientistas que fazem o papel de detetives de fósseis são